Trouxemos nesta tarde um assunto que acho importante a todos nós, principalmente nesta época em que atravessamos, né? Porque constantemente nós somos despertados, defrontados com acontecimentos trágicos, né? Responsáveis pelo desencarne de um grande número de pessoas. Esses acontecimentos nos confrangem, né? E a gente fica entristecido, e muitas vezes a gente até chora diante da televisão por aquilo que a gente está vendo. São cataclismos, são terremotos, são situações assim bastante constrangedoras, né? Haja vista, né, aqui mesmo no nosso país, o Brumadinho, que a gente viu e que chorou mesmo junto com eles. Um acontecimento incrivelmente deplorável, não é verdade? E que ceifou a vida de tantas criaturas. E sempre temos, não é, um outro retroagindo no tempo. Olha o 11 de setembro, né? Quase 3.000 pessoas mortas. O tsunami, que foi logo após o Natal, aí há poucos anos atrás, né? Terremoto no Irã, que matou quase 40.000 pessoas, né? E tantos acontecimentos esses que às vezes a gente vai ligar a televisão, fica até assim, o que será que aconteceu? Né? Porque acontece assim, com uma constância muito grande, não é? Então, são tragédias causadas pelas forças da natureza, umas, ou pelo homem mesmo, né? E que acontecem em todos os lugares, não é só no nosso país, não, é pelo mundo todo, né? E na maioria das vezes, nem há como prevê-las, não é? Então, a gente percebe que esses infaustos acontecimentos, que resultam em desencarnações coletivas, nos remetem, não é? E é por isso que a gente trouxe esse assunto aqui, nos remetem, todos esses acontecimentos, nos remetem ao dia 1º de fevereiro de 1974. Os jovens acho que nem eram nascidos, não é? Quando pegava fogo em São Paulo o edifício Joelma, que foi um abalo muito grande, não é? O acontecimento desse dia. 2 anos antes, em 72, pegara fogo o edifício Andraus. E 2 anos depois, o edifício Joelma. Uma catástrofe, uma coisa horrível, não é? Como agora, Mariana, pouco depois, Brumadinho, não é? Numa mesma situação, ceifando vidas e por aí vai, né? Bom, aí diríamos, e por que nós vamos nos recordar desses acontecimentos tão tristes? Tem uma razão a nossa recordação e nós retroagirmos até 1974. Por quê? Exatamente porque, naquela ocasião, os espíritos amigos se pronunciaram através da psicografia de Chico Xavier. Hoje nós não temos o Chico Xavier ainda para recebermos a mensagem, as explicações e tudo mais. Mas naquela época houve sim. E como quando os espíritos se pronunciam, nós aprendemos, nós vamos aprender também sobre as desencarnações coletivas. Vamos aproveitar a oportunidade para podermos aprender como é que as coisas funcionam, não é? Naquele 1º dia de fevereiro de 1974, pegava fogo em São Paulo o edifício Joelma. Todos fomos tocados de profundo abalo.
Aos mais velhos que aqui estão, como eu também, assistíamos pela televisão as pessoas se jogando do alto do edifício, uma catástrofe realmente, não é? Então, catástrofes onde um grande número de pessoas perdem a vida em condições tão trágicas, despertam sempre os mais contraditórios raciocínios, chegando alguns até à descrença quanto à bondade de Deus. Não é? Ouvimos comentários, né, a esse respeito. Ouvi até dizer, mas Deus tirou férias? Hã? O que acontece? Ele não está cumprindo com o seu papel. Quer dizer, pessoas que não têm o mínimo conhecimento de nada e que ainda aproveitam essas situações para fazer ironia. Ironias que ouvimos agora, sim, sem dúvida nenhuma. Então, esses acontecimentos abalam a fé das pessoas e até fazem com que a descrença possa surgir. Tanto isso é verdade, que naquela oportunidade, algumas dezenas de pessoas, incluindo familiares das vítimas, em reunião pública, realizada na Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, endereçaram a Emmanuel a seguinte pergunta. É claro, não é uma situação constrangedora, uma situação de muito sofrimento, de muitas dificuldades, e o que surge é por quê? Não é? As pessoas ficam abaladas com acontecimentos como esse, não é? Que houve àquela época como agora. Essa situação de Brumadinho, né? Quanto que se falou, quanto que mostrou, quantas entrevistas, quantas coisas nós pudemos ver realmente, não é? Então, um grupo de pessoas, incluindo os familiares daquelas vítimas, foram a Uberaba. Chico era aquele socorro para todas as criaturas. Então, foram até lá, sim. E, numa reunião, endereçaram a Emmanuel, o orientador de Chico Xavier, então endereçaram a pergunta. Uma pergunta que sempre as pessoas fazem, que às vezes até algum de nós possa ter formulado assim, olha, sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios? Olha, a pergunta foi endereçada a Emmanuel, né? Então a gente vai raciocinar que as provas coletivas, profundamente dolorosas, constituem um enigma insolúvel para os que creem em Deus, mas não conhecem os princípios da sua justiça. Diante da tragédia absurda, o coração vacila e muitas vezes a fé desmorona. Como pode Deus castigar assim as criaturas humanas ou permitir ocorrências desta espécie? As pessoas fazem esse raciocínio, sim. E se não o exteriorizam, pelo menos ficam pensando, né? Como pode Deus, né, permitir ocorrências desta espécie? Há algum tempo, alguns anos atrás, o Papa Bento XVI, aquele anterior a esse, né, o Papa Bento XVI, visitando Auschwitz, na Alemanha, onde ocorreu o Holocausto,
diante dos fornos crematórios, que a gente sabe, né? Exclamou o Papa: onde estava Deus? Olha, irmãos, onde estava Deus, como quem diz, que permitiu este acontecimento tão terrível? O Papa fez esta afirmação. Então nós vamos, irmãos, à luz da doutrina espírita, aurir os conhecimentos que nos permitam compreender como as coisas se processam, não é? A gente precisa conhecer a justiça divina, não é? Como falei agora ainda há pouco, não é? É um enigma, não é? Para aqueles que creem em Deus, sim, sem dúvida, mas não conhecem os princípios da sua justiça. Então é importante a gente conhecer, e a gente vai aproveitar esse acontecimento, essa situação, para podermos aprender como é que funcionam as coisas, né? Então, naquela oportunidade, os espíritos se pronunciaram, falaram a respeito. Então, a gente vai aproveitar para aprender como funciona a justiça divina. A vida do espírito imortal, né? O ser imortal, o espírito é imortal. A vida do espírito se compõe de uma série de existências corpóreas. Esse é o ponto, assim, fundamental, viu, irmãos? A gente não vive uma vez só. Se nós vivêssemos uma vez só, a vida seria para nós, observadores, um verdadeiro caos, né? Porque não haveria justiça. Uns com tudo, outros sem nada. Oportunidade, saúde, beleza, riqueza, tudo para uns, outros não tendo nem um pedaço de pão. Então, só aí, eu sempre falo, a verdade da reencarnação não precisa ninguém ensinar. Se a gente for observador, só de observar a vida, a nossa e a dos outros, a gente já chega sozinho a essa conclusão. Não precisa ninguém ensinar. A gente chega a essa conclusão de que a gente não vive uma vez só, porque não é possível, não é? Se a gente, aliás, eu costumo dizer, se nós vivêssemos uma vez só, não dá nem para amar a Deus, porque Ele seria um Deus de privilégios, que dá tudo para um e nada para o outro, não é? Então, a gente tem que ver que algo existe, porque Ele não é um Deus de privilégios. Ele é um Deus que exerce a justiça, sem dúvida nenhuma, não é? Então, irmãos, para o espírito, para esse ser imortal, como para o homem também, a infância, não é? A gente nasce pequenininho, tem a infância, não é? Para o espírito a mesma coisa. Nós vamos fazer aí um paralelo. Vamos para o espírito as mesmas fases na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao da infância para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, com a diferença de que para o espírito não há declínio nem decrepitude como na vida corporal, não é? A criança inicia a vida num embrião, nasce, tem a infância, depois tem a pré-adolescência, adolescência, e puberdade, e aí vai, né, a vida de adulto e a velhice e tudo mais. No espírito a mesma coisa. Esse ser imortal, né, que tem a vida, também ele vai também passando por fases, sem dúvida nenhuma, não é? A sua vida, que teve começo, não terá fim. E imenso tempo lhe é necessário para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. Cada existência representa para ele, para o espírito, uma ocasião de progredir,
do mesmo modo que cada existência corporal, que se compõe de uma série de dias, lhe oferecem em cada um novas experiências e instruções. Para o homem, cada dia, para o espírito, cada vida. Não é? Então, há, assim, esse paralelo. Em sua origem, a vida do espírito é apenas intuitiva. Ele mal tem consciência de si mesmo. O espírito, isto, não é? A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. No ventre materno e na primeira infância, a criança não tem liberdade. Também não tem liberdade, não é? É presa de leis naturais, dominada pelos instintos e controlada pelos adultos. À medida que cresce, vai acordando para a realidade de si mesma e do mundo. Revela vontade própria, começa a investir-se da sua liberdade individual. Assim também, até que o espírito adquira a luz da razão, o seu crescimento é determinado pelas leis naturais. Ao adquirir a individualidade, ele é o Adão que come o fruto da árvore da sabedoria. Não é quando ele sai dos reinos inferiores, o princípio inteligente sai dos reinos inferiores e entra no reino nominal, ele recebe ali um selo de qualidade, né? Porque ele já é capaz de discernir o bem do mal, de discernir o certo do errado. Ele já tem todas as condições de perceber a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado, não é? A partir daí, ele passa a agir por si mesmo. Porque Deus não cria autômatos, não cria robôs. Ele cria seres com liberdade, não é? De pensar, de agir. Ele cria espíritos para a liberdade e a responsabilidade. 2 pontos importantíssimos, né, irmãos? Mas essas duas possibilidades devem ser conquistas do próprio espírito. Olha que interessante. Deus nos cria e deixa a gente caminhar, né? E a gente vai caminhando, caminhando, vai adquirindo pelas múltiplas existências, a gente vai aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo a pensar. Nós vamos desenvolvendo as nossas possibilidades todas. Mas Deus nos cria, não é, para a liberdade e para a responsabilidade. Mas Ele não inocula, a responsabilidade no ser. Não. Isso é conquista do próprio ser. Nós temos que conquistar, que construir em nós a responsabilidade. Com ela adquirimos a liberdade. Então, isto são conquistas do espírito. A questão 843 do Livro dos Espíritos estabelece o livre-arbítrio. Livre-arbítrio como característica da espécie humana. O livre-arbítrio é a característica da espécie humana. É uma conquista que o homem chegou num determinado ponto em que ele já é capaz de usar o seu livre-arbítrio. Mostra-nos que a liberdade humana é progressiva, desenvolvendo-se em fases sucessivas, desde o nascimento até a madureza. É lógico que nós somos condicionados pela hereditariedade, a cultura e o meio onde nascemos. Mas tudo isso não nos tira a capacidade de discernir e escolher. Nós temos, sim, a capacidade de discernir, a capacidade de escolher, porque nós temos livre-arbítrio, sem dúvida nenhuma, não é? As predisposições instintivas inclinam o homem em diversos rumos,
mas nem por isso o obrigam a fazer isso ou aquilo. O motorista, por exemplo, que dirige um carro, ele está limitado pelas condições do carro que ele dirige, mas nem por isso ele perde a sua liberdade. Ele está lá limitado pelo carro, mas ele tem liberdade de fazer ali a sua escolha, de agir como ele achar que deva. Emprega a sua liberdade pensando e agindo e produzindo, mas sempre na pauta da lei de causa e efeito ou de ação e reação. Sem dúvida, são leis espirituais estabelecidas para a criatura. E ele vai aprendendo a usar a liberdade e desenvolvendo a sua responsabilidade. Ai, a responsabilidade, não? A responsabilidade, irmãos, ela mede a estatura moral do homem. Olha que frase bonita. A responsabilidade, essa frase é para levar para casa, viu? Para pôr até assim, ó, na geladeira, na parede ou no armário. Para a gente se analisar. A gente tem que se analisar. Olha que beleza. A responsabilidade mede a estatura moral do homem, da criatura humana, né? Fala dos seus sentimentos espirituais, expressa a sua evolução e candidata-o aos mais elevados mistérios. A gente sabe que cada um tem uma responsabilidade, né? Uns mais, outros menos, uns nem ligam para isso, não estão nem aí, outros não, são ali cônscios daquilo que devem fazer. Por quê? Porque há uma diferença muito grande de uma criatura para outra. É a individualidade, cada um de nós é um indivíduo, cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de agir, não é? Mas a gente vê aqui a responsabilidade. E aí a gente perguntaria, o que é responsabilidade? Vai mais uma frase boa. Responsabilidade, olhem, essa é para levar para casa também. Responsabilidade é consciência amadurecida ante as tarefas a executar. Olha que beleza, irmãos. Responsabilidade é consciência amadurecida ante as tarefas a executar. E a gente tinha que fazer uma análise de si próprio, não? Eu sou assim? Como é que eu ajo mediante as tarefas a executar? Eu faço o que tem que ser feito ou eu deixo para amanhã? A semana que vem, o ano que vem, quando eu ficar velho, quando eu aposentar. Vejam, irmãos, responsabilidade é consciência amadurecida. É quando a gente age sem que ninguém nos imponha nada. Aquilo vem de dentro. Nós é que fazemos sem que ninguém tenha mandado. Então, responsabilidade é conhecimento lúcido dos deveres. E os deveres, não? Em qualquer operação da vida, onde a inteligência tome parte, a responsabilidade assume papel preponderante a impor deveres dos quais não podemos nos desobrigar pela fuga, pela transferência ou pela negligência. Olha, são raciocínios belíssimos, irmãos. Eles estão aqui, ó, neste livro, Diálogo com os Vivos. São raciocínios que a gente precisaria, como eu disse, levar para casa, pôr lá e ficar olhando para eles para nos analisar e ver se nós estamos agindo de acordo com essas definições.
porque elas que vão definir em que estágio evolutivo nós estamos, não é? Olha aí. Assume papel preponderante a impor deveres dos quais não podemos nos desobrigar, nem pela fuga, nem pela transferência, nem pela negligência. Então a gente se analisa, eu sou negligente com os meus deveres? Eu deixo para amanhã, se eu puder empurrar para outro, melhor. Como é que eu sou? Diante dessas definições, nós vamos nos avaliar e saber como a gente é. Liberdade é um anseio natural do homem, mas a liberdade é condicionada pela responsabilidade, sendo que a responsabilidade, por sua vez, não pode existir sem a liberdade. Olha, uma está condicionada à outra, liberdade e responsabilidade. Olha aí. A liberdade é condicionada pela responsabilidade. Agora, a responsabilidade, por sua vez, não pode existir sem liberdade. Da interação, liberdade e responsabilidade, surge a síntese da independência, tanto no plano individual como no coletivo. A síntese da independência, da interação, liberdade e responsabilidade. Então, olha, aqui é uma mensagem que eu vou ler para vocês. Então, não somos robô. Não somos robô. Deus nos garante a vida. A nós cabe aperfeiçoá-la e engrandecê-la. Deus nos dá inteligência. Nós respondemos pela formação da cultura. Deus sugere o bem. Concordarmos com Ele está em nós. Deus envia o melhor que somos capazes de receber. A aceitação ou rebeldia correm por nossa conta. Deus estabelece o pensamento livre. Em nós está o poder de manejá-lo. De Deus vem toda a dádiva. Do homem, a aplicação. O nosso comportamento diante das questões que o mundo nos propõe é que vai decidir o nosso destino. Olha, vou até repetir. O nosso comportamento diante das questões que o mundo nos propõe é que vai decidir o nosso destino. Em outras palavras, nós construímos o nosso destino com as próprias mãos. Esta é a verdade. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Sem dúvida nenhuma, irmãos. Poderíamos querer mais ampla liberdade do que essa, a de construir por nós mesmos o nosso futuro? Nós construímos o nosso futuro. E quando ele não é bom, a gente vai reclamar para quem? Como espírito, o homem continua livre para pensar, para querer e para agir no condicionamento da sua reencarnação. Essa liberdade toda nós temos, tanto como encarnados, como desencarnados. Nós continuamos a ter a liberdade. Nós somos seres com liberdade, com livre-arbítrio, com capacidade de escolha, tanto aqui como lá. Porque nós decidimos o que nós vamos fazer.
Então, irmãos, nós vamos ver agora como é que as coisas acontecem. Depois de uma existência terrestre, voltando à pátria espiritual depois da morte, nós estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo, aquele da parábola, de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Terminou uma encarnação, a gente desencarnou, retorna. Eu brinco, eu falo que a gente volta para casa. Porque a nossa casa verdadeiramente é a dimensão espiritual, né? Que nós somos espíritos. Então a gente volta para casa, terminada uma existência. E aí o que acontece? Emoção. Emoção do reencontro, alegrias, a gente encontra aqueles seres que nos precederam. Eles muitas vezes vêm nos recepcionar numa alegria muito grande. Conta-nos no livro de André Luiz que eles ficam esperando. E um fala para o outro, a semana que vem o fulano vai voltar. Eles ficam felizes, que nem a gente quando espera o bebê, né? Vai nascer o bebê, a gente fica naquela expectativa, eles lá também. Eles ficam na expectativa que a gente vai retornar, fulano vai voltar. E é aquela alegria, aquela coisa boa, não é? Entretanto, irmãos, quase sempre, em meio a esta festa de luz, nós somos o convidado de cérebro deslumbrado e espinhos no coração. Por fora, o carinho que nos reúne. Por dentro, o remorso que nos fustiga. Olha, por dentro de nós, que estamos sendo recebidos com tanta alegria por eles, tem lá em nós o remorso. Isto porque, na verdade, irmãos, nós somos todos espíritos endividados com a nossa própria consciência. Não é? Haja visto o trabalho de desobsessão aí, quando vocês vão embora, a gente faz a reunião de desobsessão, porque esse trabalho aqui é um tratamento de desobsessão, não é? Em que os espíritos atuam. Eles contam cada coisa que a gente fez, que parece impossível. Não é possível que eu tenha feito tal coisa. Histórias assim que às vezes a gente está ali, as lágrimas descem. Tão dolorosa é a história, a gente fala, mas como a criatura foi capaz de fazer tal coisa? Vocês imaginam, não é? Uma sinhá de dona de escravos mandar cortar a mãozinha da criança porque pegou um doce na cozinha? É doloroso, mas fizemos isso, e muito mais, cada coisa, histórias de traição, de assassinatos. Então nós não somos flor que se cheire, não é todos nós. E não é dizer que é um, que é outro, não, somos todos farinha do mesmo saco. Nós somos ainda aquelas criaturas terríveis. Hoje a gente já está um pouquinho melhor, né? Mas o passado está aí. Somos todos criaturas endividados, né, com a própria consciência. Agradecidos que somos às mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. Isso tem lá no livrinho Voltei, não é? Todo mundo foi esperar o Fred Figner, que era presidente da Federação Espírita Brasileira. Então ele via aqueles companheiros, né, aqueles espíritos com quem ele trabalhava, todos assim iluminados. E ele olhava para ele e não tinha luz nenhuma. Era aquela escuridão, e ele ficava com vergonha de ver os outros, né, com luz, iluminados, e ele sem nada. Então aqui, não é? Agradecidos às mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. Nada devemos a Deus. Olha que frase linda, irmãos.
nada devemos a Deus, que nada nos cobra, mas tudo devemos a nós mesmos. Olha, ninguém vai nos cobrar nada, não vai ter um tribunal lá, quando a gente morre, vai lá para o tribunal, vai analisar o que fez de mal, o que fez de bem, nada disso. Deus não nos cobra nada, nada absolutamente, não devemos nada a Ele, porque Ele não cobra. Devemos tudo a quem? A nós mesmos. Quando a gente olhar e ver que a gente está bem escuro, né? As mãos não tem luz nenhuma, a gente vai ficar envergonhado, mas a quem responsabilizar? A nós mesmos. Nós somos o reflexo daquilo que nós fizemos de nós. Sem dúvida nenhuma. Isto é uma maravilha, mas é assim mesmo, olha. A natureza divina do Espírito se revela nas leis de justiça da consciência. Olha aí. E é esse tribunal secreto, a consciência, instalado em nós, que nos condena. Né? Nós sabemos, nós todos temos a nossa consciência. Às vezes a gente pega a consciência, põe na gaveta, fecha e vai fazer alguma coisa errada, né? Porque a gente sabe que está errado. Mas mesmo assim a gente faz, a gente assume a responsabilidade do que a gente faz. Por quê? Porque lá na ocasião em que nós entramos no ciclo hominal, para ser seres humanos, é porque nós já sabíamos discernir entre o bem e o mal. Então, quando a gente faz o mal, a gente o faz conscientemente. E fica lá, na consciência, aquela ação. E tem gente que não se importa. A consciência, ela fica como que dormente. Uma vez eu assisti uma reportagem, né, há uns anos atrás, com um matador de aluguel. E ele estava todo feliz porque ele já tinha matado 80. Onde está a consciência dessa criatura? Totalmente adormecida. Né? Ainda nem sequer ela acordou para a vida. Então, assim, por isso que nós diferimos uns dos outros. Né? É nesse ponto, então. Cada criatura humana se define como personalidade pela sua consciência. Graças à consciência, a individualização humana nos separa do animal e nos confere dignidade espiritual. Conscientes do que somos e do que fizemos, somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos. Isso aí é definitivo. A gente precisa gravar isso em nós, no nosso consciente, no nosso subconsciente, no nosso dia a dia. A gente tem que gravar isso aí. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E não tem outra coisa. É isso mesmo. Somos responsáveis pelos nossos atos. Essa responsabilidade se acentua quando o espírito, livre da ilusão da matéria, se defronta com a realidade do mundo espiritual. Né? Isso ressalta quando a gente vai para o mundo espiritual. Né? Até porque, como eu disse, a luz ou a treva se refletem no nosso corpo. Onde a gente for, a gente vai com a escuridão. Ou vai com a nossa luz. Aquela luz que foi conquistada e construída por nós pelas nossas boas ações. Pelo respeito à lei de justiça, pelo respeito que a lei de justiça nos infunde, sentimos que devemos pôr na nossa própria conta o peso dos nossos atos. Olha que beleza, irmãos. Pelo respeito à lei de justiça, nós sentimos que devemos pôr na nossa conta
o peso dos nossos atos. A gente fez, a gente vai arcar com a responsabilidade do que fez. Isso é ponto pacífico, né? E olha aí, rogamos, né, no mundo espiritual, rogamos a reencarnação como bálsamo do recomeço, buscando por nós mesmos. Olha este ensinamento, irmãos. Nós rogamos a encarnação como um bálsamo de recomeço para nós, buscando por nós mesmos a tarefa interrompida, a afeição que traímos, o dever esquecido, o compromisso desprezado. Olha, isto é aprendizado, irmãos. É para que a gente aprenda como conduzir a nossa vida. Então, quando a gente está na dimensão espiritual e fez todas essas coisas inadequadas, a gente pede uma reencarnação para ir em busca daqueles a quem a gente prejudicou. Olha aí, ó. A tarefa interrompida, a afeição que traímos. A gente vai em busca da afeição que traímos para compensá-la. O dever esquecido. Quantas vezes a gente, que se dane o dever, a gente quer gozar a vida e vai, e larga o dever. Aí chega lá, a gente retorna para buscar o dever esquecido. Não da mesma forma, porque o tempo passou, mas de uma outra forma. Para a gente conseguir resgatar aquele débito que está lá nos fustigando na consciência. Ou o compromisso desprezado. Suplicamos até uma encarnação de provas redentoras, submetendo-nos aos mesmos suplícios que infligimos aos outros em vidas anteriores. A gente vai pedir que o que a gente fez para o outro, agora a gente passe também, para poder saber quanto é duro. Certo? Olha que lei maravilhosa. Então a gente volta no edifício Joelma que pegou fogo, que eu disse que os espíritos se pronunciaram, está aqui, ó. É um soneto de Ciro Costa, chama-se Luz nas Chamas. Fogo, amplia-se a voz no assombro em que se espalha, gritos, alterações, o tumulto domina. No templo do progresso, em garbos de oficina, o coração se agita, a vida se estraçalha. Tanto fogo a luzir é mística fornalha, e a presença da dor reflete a lei divina. Onde a fé se mantém, a prece descortina, o passado remoto em longínqua batalha. Varrem com fogo e pranto as sombras de outras eras, combatentes da cruz, em provações austeras, conquanto heróis do mundo honrando os tempos idos. Na terra, o sofrimento, a angústia, a cinza, a escória. Mas ouvem-se no além os hinos da vitória, das milícias do céu, saudando os redimidos. Belíssimo, não é, irmãos? Quem conhece a história da humanidade sabe de quantos horrores ela se constitui. O egoísmo humano, a ganância, a sede de poder, a arrogância desmedida dos homens levaram-nos a muitos desvarios por terras e mares do planeta. O soneto de Ciro Costa coloca a causa nas cruzadas. Convém lembrar que as guerras das cruzadas foram as mais desumanas,
marcadas por massacres e incêndios. Historiadores de insuspeita autoridade relatam cenas de canibalismo, massacre de crianças, horrores de toda espécie, praticados em nome da fé cristã. Na queda de Jerusalém, segundo o historiador Brentano, os judeus da cidade foram reunidos na sinagoga e queimados vivos. Correndo a notícia de que os mouros haviam engolido objetos de ouro para escondê-los, milhares deles tiveram o ventre aberto e suas vísceras ainda quentes, remexidas pelos cruzados. O fogo era largamente usado. Mouros e judeus, levados aos edifícios mais altos e obrigados a saltar para se espatifarem no solo. Encurralavam-se prisioneiros em prédios altos que eram incendiados para que morressem nas chamas. Mas, mesmo entre os espíritas, alguns poderão perguntar: por que motivo dívidas tão remotas só agora foram pagas? É a pergunta que surge, não é? Das cruzadas. Agora, o incêndio desse edifício faz 45 anos. Mas as cruzadas são mais de 1000 anos, não é? Por que só agora eles pagaram aquilo que fizeram naquela época? A gente até pensa, né? Fez o mal numa encarnação, na próxima, pá, vai pagar. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Né? E nós vamos ver que não, olha. As cruzadas se verificaram entre princípios do século XI e final do século XIII. A gente pensa assim porque a lógica divina é superior à lógica humana. Débitos pesados esmagariam o espírito endividado sob cobrança imediata. É preciso dar tempo ao tempo para que os resgates se façam de maneira proveitosa. Quando a criatura comete um delito, não é? Na encarnação seguinte, não adianta ela resgatar aquilo, não está preparada. Tem que deixar o tempo passar, mais 1, 2, 3, 4, às vezes 10 encarnações, onde ela vai progredindo, até chegar num ponto em que ela possa assumir o resgate daquela falta cometida. Por quê? Porque tem que ser feito isso de maneira proveitosa, não é? E se a criatura comete um delito agora, e ela já vai resgatar na encarnação seguinte, ela não suporta. Ela pode cometer algo muito pior, né? Então, Deus tem que, Ele como sabe tudo, né, dá tempo ao tempo. Os espíritos devem evoluir o suficiente para que suas próprias consciências os levem a aceitar o resgate e até a pedi-lo, reconhecendo a medida como necessária para a sua evolução. Se ele tem um débito para resgatar, ele já progrediu bastante, mas aquele negócio fica ali, martelando a sua consciência, e ele não consegue progredir mais, porque ele tem aquele débito, é como uma mancha que ele tem e que não deixa ele ir para frente. Então ele quer se libertar daquilo, ele quer resgatar. Então ele chega a pedir, ele pede, não, eu quero. Não é? E às vezes ele pede até uma encarnação de tanto sofrimento que a espiritualidade boa precisa interferir, falar, não, você não vai aguentar isso aí. Então maneira até na hora do resgate das faltas, né? Então, os espíritos devem evoluir o suficiente
para que as suas próprias consciências os levem a aceitar o resgate e até a pedi-lo, reconhecendo a medida como necessária para a sua evolução. Entre mentes, nas reencarnações sucessivas, partes do débito vão sendo pagas, aliviando o devedor. Eu brinco, eu falo que a gente contrai os débitos à vista e a gente paga a prazo, né? Vai resgatando um pouquinho numa existência, outro pouquinho na outra, outro pouquinho na outra. Por quê? Porque Deus é misericordioso, não é? Então até que sobra um resgate final, né? Por isso Ciro Costa se refere a resquícios de culpa e não culpabilidade total. Daquelas terríveis guerras realizadas em nome do Cristo, algumas almas vieram imolar-se no último sacrifício. Em breves momentos de desespero e dor, libertaram-se do passado, aliviando as consciências doloridas. Amadureceram para a imortalidade. Ontem queriam servir a Deus a ferro e fogo. Hoje compreenderam que só o amor nos livra das ciladas do egoísmo. Ainda não refeitos do abalo do incêndio de fevereiro de 74, eis que em março explode sobre Paris um avião DC-10, perecendo 345 pessoas. E a gente vê que isso continua, não é? Cada pouco a gente vê que caiu um avião, etc. e tal. E aí, há um outro soneto que a espiritualidade se expressou. Culpas, chama. A natureza aponta a culpa que começa. Em cidade praiana, a legião pirata desembarca, saqueia, humilha, fere e mata. Por nada se detém, por mais que se lhe peça. Quantas vidas ao mar sob golpes apressa, incêndios e orações no horror que se desata. Depois vinho e prazer, os botins de ouro e prata, e as horas avançando ao tempo que não cessa. Os séculos se vão, marchando em luz e treva. Um dia, em mar aéreo, enorme nave leva os piratas de outrora, e a justiça divina surge a morte no ar. A aflição se renova, preces, gemidos e ais de corações em prova, e a natureza apaga a culpa que termina. A revelação do poeta pode parecer absurda e até mesmo ofensiva para muitos. Como considerar todas elas criminosas, envolvidas em atos de pirataria? Mas quem pode, na Terra, examinando suas próprias tendências, considerar que há 5 séculos tenha sido uma criatura virtuosa, incapaz de ações criminosas? A doutrina nos ensina que os espíritos escolhem e pedem as provas, mas não seria natural que escolhessem provas menos penosas? Se nos for dado escolher, a gente vai escolher uma prova não tão dolorosa, né? O avião explodir no ar e a gente morrer lá, acho que ninguém iria escolher uma coisa dessa, né? Aí fala assim, ó, para vós sim, para o espírito não. As provas decorrem da consciência. As leis de Deus, inscritas na consciência, levam o culpado a pedir o próprio castigo. Isso a gente precisa saber. Que a gente vai acabar pedindo o castigo para aquelas coisas que a gente fez.
vemos a perfeição absoluta dessa justiça, que não vem de fora, mas se processa de dentro para fora. O culpado é o seu próprio juiz, e o mais severo dos juízes. Ninguém, como eu disse, vai nos julgar. Nem Deus, nem os espíritos elevados, ninguém vai nos julgar. Quem vai nos julgar somos nós mesmos, quando preparados para isso, né? Por isso as provas mais graves não são imediatas. O espírito culpado precisa amadurecer moralmente para sentir o aguilhão da consciência. As provas coletivas reúnem criaturas que nos parecem incapazes de haver cometido atrocidades. É que elas tiveram que atingir esse grau de evolução para terem a coragem heróica de se submeter às expiações necessárias. As ações do passado dão começo à culpa. Os séculos de treva e luz desenvolvem os espíritos. E, por fim, as depurações pessoais se conjugam na prova coletiva, onde todos se reúnem e a culpa é liquidada. Olha, vocês já viram o caso da pessoa que perdeu o avião na última hora, né? Ela tinha que ir lá naquele lá, estava com a passagem comprada, mas ela perdeu o avião, não foi. Definindo a atualidade terrestre, a cada passo surpreendemos conflitos, desencarnações em massa, acidentes, desvinculações violentas, moléstias desconhecidas. Tudo isso, irmãos, que a gente vê agora mesmo, né? Cada hora você liga a televisão, é aqui, ali, lá, lá. Aí você fala, poxa, mas o que está acontecendo? Vamos atentar para isso. É que nós estamos no palco do mundo e participamos do ato final de uma fase de evolução do planeta. Quem leu o prefácio do livro Ave Cristo, referente à transição do mundo pagão para o mundo cristão, pode estabelecer aí um paralelo. A fase atual é mais intensa porque mais adiantada. Avançamos decisivamente para o milênio de regeneração da humanidade. Legiões enormes de espíritos vêm solicitando reencarnações difíceis, testemunhos acerbos, tempo curto no veículo físico, presença ligeira junto a entes queridos para chamá-los a considerações sobre a vida maior. Para isso, tentam encerrar o balanço das experiências menos felizes dos séculos passados, como quem se submete a exames de adaptação ao curso superior que devemos fazer. Nós estamos no limiar de transição, irmãos. Nós vamos passar a planeta de regeneração. E os espíritos que querem aqui permanecer pedem encarnações difíceis, desencarnações violentas, para se livrarem daquilo que é o passado culposo e poder aqui permanecer num mundo de regeneração, porque senão vão ser levados para outro mundo primitivo de expiação e provas, onde o sofrimento ainda está ali de braços dados com as pessoas. Há 160 anos, Kardec anunciou que a fase preparatória da grande transição se iniciara. Guerras e revoluções são cataclismos sociais, destruindo estruturas arcaicas para que novas estruturas possam surgir. Muita gente pergunta para onde vai o mundo com tantos conflitos e desequilíbrios.
Mas acaso existem grandes modificações sem abalos profundos? Perante a vida maior, tudo o que vemos em matéria de agitação e desequilíbrio nada mais significa que a movimentação mais intensa de vastas coletividades que retornam à esfera física em regime de urgência, para que possam conseguir meios para enfrentar os tempos novos em condições mais dignas de trabalho e progresso. Irmãos, nós não sabemos, não é, cada um de nós, até onde nós estamos comprometidos com a justiça divina. Oxalá possamos resgatar os nossos débitos conscientemente, não é? Promovendo a nossa melhoria espiritual, para que possamos fazer jus a permanecer na nossa querida Terra, que vai se transformar num planeta de regeneração. Mas temos que fazer jus a isso, utilizando as renúncias, não é? O dever cumprido, o caráter ilibado, honestidade, ações adequadas. É isto que Jesus espera de cada um de nós. Oxalá possamos nos enquadrar em todos estes itens necessários para o nosso progresso espiritual. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie nesta jornada que não é fácil, mas também não é impossível. Que assim seja, irmãos.